Olá, neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre engrenagens. Engrenagens são elementos de transmissão que têm como principal característica os dentes e eles servem para transmitir movimento e força de um eixo para o outro e também para variar o número de rotações e o sentido de uma rotação. As principais partes de uma engrenagem, então, a principal característica dela, que se sobressai aí são os dentes. Entre os dentes nós vamos ter o vão do dente, onde vai se encaixar o dente da outra engrenagem. Nós temos o cubo no centro, onde vai passar o eixo. Ali junto ao cubo a gente tem o rasgo da chaveta, onde vai ser fixada a chaveta ali para que a engrenagem fique totalmente fixa no eixo. E nós temos o corpo aí ligando o cubo à extremidade onde estão os dentes. Tipos de corpos. Primeiro aí, o mais simples, é o corpo em forma de disco com furo central. O segundo é o corpo em forma de disco com cubo e furo central. Então a principal alteração aqui é o cubo no entorno aqui, que não tem no primeiro. Então aqui nós temos um cubo, que é uma extensão aqui no centro, na parte central aqui, para abraçar o eixo ali. Depois nós temos o corpo com 4 furos, cubo e furo central. Ele vai ter esses furos aqui, onde vai haver uma redução do material, da massa, diminuindo o peso, que vai deixar a engrenagem mais leve e também vai diminuir o custo dela. E por final nós temos o corpo com braços, cubo e furo central. Então aí nós temos uma redução maior ainda do material para fazer essa redução do peso do material a ser utilizado. Então em engrenagens com diâmetros grandes aí é bastante útil utilizar esse tipo de corpo. Então detalhes aqui dos dentes. Nós temos aqui algumas partes importantes para a gente ver aqui. A gente tem aqui a altura da cabeça. Então a altura da cabeça ela vai ser a parte superior do dente. Depois a gente vai ver aí que isso tem relação com o diâmetro primitivo. E a altura do pé é a parte inferior do dente ali. E entre os dentes, no vão do dente, a parte lá mais baixa é chamada a raiz. Par de engrenagens. As engrenagens, quando elas estão montadas em par, de maneira a transmitir a força e o movimento, a gente diz que elas estão engrenadas. Isso quer dizer que o dente de uma engrenagem vai se encaixar ali no vão de dente da outra, para que haja essa transmissão aí de força, movimento, rotação. Quando a gente tem um par de engrenagens e para que haja variação na rotação, um aumento ou diminuição, elas precisam ter diâmetros diferentes ali. Então a engrenagem maior vai ser chamada de coroa e a engrenagem menor recebe o nome aí de pinhão. Tipos de engrenagens. O principal tipo são as engrenagens cilíndricas. Essas engrenagens elas têm dentes aí que podem ser dentes retos ou dentes helicoidais. Os dentes retos eles são paralelos ao eixo, a mesma direção do eixo. Eles são paralelos entre si e paralelos em relação ao eixo. Já os dentes helicoidais eles são paralelos entre si, um dente é paralelo ao outro, mas eles não são paralelos ao eixo aqui. Eles são oblíquos em relação ao eixo, eles têm uma inclinação em relação ao eixo. Eixos paralelos, são os eixos aí em que
são utilizadas bastante as engrenagens cilíndricas. Eles servem aí para quando você tem essa situação, né, e fazer a transmissão entre esses eixos. Eixos reversos é quando tem uma inclinação entre os eixos. Então, nesse caso, diferentemente dos eixos paralelos, onde você pode utilizar engrenagens cilíndricas tanto com dente reto quanto com dentes helicoidais, nesse caso aqui são utilizados apenas engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais, né? Elas funcionam aí, essas engrenagens, elas funcionam de maneira mais suave, o ruído é menor, né? Porque os dentes helicoidais, essa inclinação faz que quando ele comece a tocar no dente, né, ele tenha mais uma região maior de toque, ele permanece mais em contato quando um dente está sendo tocado, o outro já quando um dente começa a deixar de ser tocado, já começa a tocar no outro, né? Não há ali tanto espaço para ver, digamos assim, batidas nos dentes, né? Quando um dente vai tocar no outro, no seguinte, há um período ali até que inicie esse toque, fazendo ruído. Engrenagens cônicas, elas têm um formato de tronco de cone. Se fizesse um prolongamento, elas teriam um formato de cone, né? Elas são utilizadas aí, né, possuem tanto dentes retos como dentes helicoidais, e elas são utilizadas aí para fazer transmissão de movimento, força, rotação entre eixos concorrentes. Eixos concorrentes são eixos que, se fizesse um prolongamento entre eles aqui, eles seriam perpendiculares uns aos outros, né? E eles atravessariam um ao outro, né? Se a gente aqui nessa figura, nós vemos que se a gente prolongar esse eixo aqui e esse eixo aqui, eles vão se encontrar nesse ponto A. Então esses são eixos concorrentes, né? Nesse caso a gente precisa utilizar esse tipo de engrenagem para que possa ser feito a transmissão aí. Engrenagens helicoidais. Então aqui tem que tomar cuidado para não confundir com os dentes helicoidais, né? As engrenagens helicoidais, elas são utilizadas aí junto com rosca sem fim. Rosca sem fim está representada aqui na parte de baixo da figura, né, que seria, nesse caso aqui, o pinhão, a engrenagem menor, né? Ela tem um formato de uma rosca que fica girando, e isso faz com que transmita o movimento aqui para a engrenagem helicoidal, que seria a coroa nesse par. Nesse caso aqui, a principal característica, né, da engrenagem helicoidal, né, os dentes eles têm uma inclinação em relação ao eixo, né, eles são paralelos entre si, mas não são paralelos ao eixo. Mas, diferentemente das engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais, o dente ele não é reto na ponta. Ele precisa ter uma curvatura para que se encaixe a rosca sem fim. Então ele é mais alto nas extremidades e mais baixo na parte central aqui, para que encaixe diretamente aqui na rosca sem fim. Esse tipo de engrenagem aqui, esse tipo de par aqui da engrenagem helicoidal com a rosca sem fim, ele é utilizado quando você precisa de uma grande redução aí na rotação. Um outro tipo de engrenagem é a cremalheira. A cremalheira é uma engrenagem reta, né? Uma barra provida aí de dentes, bastante utilizada hoje em dia em portões, né? Já devem ter visto. E ela vai transformar ali o movimento circular, né, a rotação, em um movimento retilíneo, né, um movimento reto. Ou também pode ser o contrário. Fabricação de engrenagens. Então as engrenagens podem ser fabricadas aí de 3 maneiras. Usinagem, usinando. Usinagem é quando você tem o corte do material, né, você tem uma ferramenta com uma cunha, né, que ela vai retirar, cortar material para dar o formato. Você tem a fundição, quando você eleva a temperatura do material até seu ponto de fundição, né, e ele, digamos assim, a gente pode dizer que ele derrete, né, de uma maneira grosseira,
E aí você coloca ele no molde para ele assumir o formato que você quer. E a terceira processo de fabricação ali é a conformação, quando você vai moldar o material, né? No caso dos metais, você vai forçar o metal a passar por um formato até ele, por um orifício, por uma matriz, né, com um determinado formato, até ele atingir a forma que você quer. Seria algo parecido com massa de modelar, quando você modela ali através de um dispositivo, né, alguma ferramenta, algum equipamento ali que vai fazer essa moldagem para você exatamente no formato que você quer. Nesse caso aí, o melhor acabamento você consegue com a usinagem. Então são as engrenagens com melhores rendimentos. Características gerais das engrenagens. Então, como a gente viu ali, elas são utilizadas em eixos paralelos ou reversos. A relação de transmissão é constante. Transmitem força sem deslizamento, né? No caso, por exemplo, da transmissão por correias, dependendo do tipo de correia que você está utilizando, pode haver um deslizamento ali. A correia pode deslizar pela polia, né, por um pequeno período de tempo. Então você tem alguma perda ali. No caso das engrenagens, como os dentes estão engrenados ali, você não tem esse deslizamento aí. Seu funcionamento é seguro, né, você não tem um rompimento de uma correia, por exemplo, ou de uma corrente, né? Mesmo quebrando um dente, ela vai permanecer engrenada ali e vai continuar transmitindo ali o movimento e força. Possuem vida longa em relação aos outros tipos de transmissão. Ela dura muito mais, até os dentes se desgastarem ou começarem a quebrar. Leva-se um bom tempo. Já é diferente no caso de correias e correntes, que elas têm uma vida menor, né? As correias elas vão se desgastando, as correntes também, e precisam ser trocadas. Resistem bem às sobrecargas, né? Elas podem transmitir aí uma carga maior. Custo de manutenção é reduzido, como você não precisa ficar fazendo trocas de correias e correntes, ela se torna uma manutenção mais barata, né? Você não vai precisar fazer trocas de partes da transmissão, né? Então você precisa só manter a lubrificação e impedir a contaminação ali para que ela se estenda aí por toda a vida útil. Possuem um bom rendimento, né? O rendimento delas é melhor, elas transmitem a força e o movimento com perdas menores, e o índice de ruído é maior em relação às outras transmissões. Como tem ali aquele toque de um dente no outro, então ela vai ser mais ruidosa, vai ter um ruído maior. Então esse daí seria um ponto negativo delas, mas com vários pontos positivos. E também ela tem um custo maior, tá, em relação a outras transmissões. E também ela consegue transmitir para a distância entre centros pequena. Se você tiver uma distância entre centros muito longa, muito grande, você vai precisar aí de engrenagens com diâmetros muito grandes, né, altíssimos, ou fazer sequências de engrenagens ali para transmitir uma para outra, o que se torna inviável muitas vezes por questões econômicas aí. Em relação às engrenagens cilíndricas de dentes retos, né, tem algumas características geométricas importantes aqui que a gente vai precisar ver depois na parte do dimensionamento. Então a gente tem aqui alguns diâmetros, né? Então aqui nós temos um desenho, um esquema de duas engrenagens, né, engrenadas aqui. Então se a gente olhar aqui, tem 4 diâmetros que estão sendo apresentados. Então, os mais fáceis de ver é o diâmetro aqui, o DF, que é o diâmetro do pé do dente. Ele vai até a raiz aqui, né, onde seria a raiz aqui, entre onde está no vão dos dentes. E o DK, que é o diâmetro da cabeça, né? Então, ele vai até a extremidade do dente aqui. Esse é o DK, diâmetro da cabeça aí. E depois nós temos 2 diâmetros aqui. O diâmetro primitivo, que é esse DO, e nós temos o DG, que é o diâmetro de base aí. O DO,
e o DG aqui, diâmetro primitivo e diâmetro de base, eles têm uma relação com engrenamento. Então, se a gente vê aqui, o diâmetro primitivo ele é maior que o diâmetro de base. O diâmetro primitivo aqui da engrenagem 2, ele está vindo até aqui, onde está vendo aqui o toque, né, dos dentes, e ele vai aonde encontra aqui o diâmetro primitivo, ele vai se encontrar com o diâmetro de base da outra engrenagem, né? Da mesma maneira, o diâmetro de base da engrenagem 2 aqui, ele vai se encontrar com o diâmetro primitivo desta outra engrenagem aqui, tá? Então, tem essas características aí, a gente precisa analisar, são 4 tipos de diâmetros que a gente precisa analisar na hora de fabricar uma engrenagem. Outras partes aqui, importantes também, é a altura da cabeça, né, do dente e a altura do pé do dente. Então, a altura da cabeça, né, é a parte de cima e a altura do pé, a parte de baixo, como eu já havia mostrado num dos slides anteriores aí. Então, elas têm relação aqui com o diâmetro primitivo, né? O diâmetro primitivo está passando aqui assim nos dentes. Então, aquilo que fica acima do diâmetro primitivo é a altura da cabeça do dente. E a parte do dente que fica para baixo do diâmetro primitivo é a altura do pé do dente. Somando a altura da cabeça e a altura do pé, né, a altura da cabeça também é o HK, é representado pelo K, aqui, HK, e do pé o F. E somando essas duas alturas, nós temos a altura total do dente, que é o HZ. E nós temos ainda o H, que é a altura comum do dente. Então, a diferença da altura comum para a altura total é que a altura comum vai descontar um espaço aqui, que é o SK, que foi mostrado aqui, o SK, né, aqui, que é quando é o espaço, né, a ponta, a cabeça de um dente não vai encostar aqui na raiz né, a cabeça do dente de uma engrenagem não vai encostar na raiz da outra, vai haver um espaço aqui. Esse espaço é o SK. Então, descontando esse espaço aí, nós temos a altura comum do dente. A distância entre um ponto de um dente até o mesmo ponto do outro dente, então aqui no lado esquerdo do dente, aqui onde está na altura do diâmetro primitivo, né? Do lado aqui, nesse caso, do lado esquerdo de um dente até o outro, é o passo do dente. A distância aqui entre um dente e o outro, também na altura do diâmetro primitivo ali, é o vão entre os dentes. E aí nós temos aqui, né, na altura do diâmetro primitivo, de um ponto, de um lado do dente até o outro, nós temos aí a espessura do diâmetro primitivo, né, a espessura do dente aqui na altura do diâmetro primitivo. E aí nós temos aqui os 4 diâmetros, né, que eu já mostrei para vocês aí na figura anterior. Então seria isso daí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.